Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do fechamento de 40 bancos na China, hein? Olha, eu acho que a situação econômica na China está ficando delicada com isso daí. Eu vou te falar uma coisa, porque o que acontece? Lembra quando eu falei para vocês da crise imobiliária lá na China? A crise imobiliária é uma crise muito séria, afetou muita gente. Mas a crise imobiliária, por si só, não causa não quebra a economia de um país, né? Porque o setor imobiliário é um setor só. Tem vários outros setores da economia lá na China, né? Agora, o grande risco na China era justamente essa crise imobiliária acabar contaminando o sistema financeiro. Por quê? Porque o sistema financeiro entrar em crise, aí sim você quebra um país, porque o sistema financeiro ele é todo alavancado, ele trabalha com muita alavancagem, é um banco devendo para o outro. No que quebra um banco, quebra todo mundo que está ligado àquele banco, outros bancos inclusive, e aí você tem um problema em cascata, que foi o que aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos, já aconteceu em outras situações na história do mundo, e aí sim você tem uma crise muito grande, né? Eu acho engraçado ver muita gente aí, o pessoal que é amigo dos BRICS, as R7s e coisa e tal, dizendo que não, porque os Estados Unidos vai colapsar e não sei o que lá, que vai ter uma grande crise mundial com o dólar perdendo valor. E eu não acredito nisso não, tá? Eu acho ao contrário, que a chance de a gente ter, tipo, é provável sim que a gente entre numa crise muito em breve, mas essa crise deve ser por conta da China, exatamente esse caso aqui. Vamos entender o que aconteceu com 40 bancos fechando na China nas últimas semanas. Essa notícia foi sugerida por João Silva, Peter do Druida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? 40 bancos. Esse daqui é o grande pavor que a gente tem. O que aconteceu com esses bancos? Eles não faliram totalmente, eles foram comprados por instituições maiores, né? E a principal causa desse colapso é o excesso dos chamados empréstimos podres concedidos contra empresas imobiliárias que não têm condições de pagar, né? Então como é que começou essa crise lá na China? Essa crise na China começou com a exuberância do setor imobiliário. A China culturalmente, né, muito valorizado você ter um imóvel. Lá tem gente que diz que você não consegue casar se você não tiver um imóvel, coisa e tal. E daí as famílias fazem um esforço muito grande para comprar imóveis. Então, e sempre teve essa ideia também do que o imóvel como um investimento. Você, na China, como é um país comunista ainda, por mais que tenha uma economia mais moderna, você não tem opções de investimento. Não tem uma bolsa de valores madura como tem no resto do mundo, né? A opção de investimento que você tem é em imóveis. E aí o que aconteceu? O pessoal comprava muito imóvel lá na China. A China cresceu muito rápido. O que resultou disso? Construíram imóveis demais. E aí gerou uma bolha nos imóveis lá na China, né? Chegou um ponto que o pessoal fez a conta, tem mais imóveis vazios na China do que população chinesa. E lembra, você precisa de menos imóveis que a população do país, porque as pessoas moram juntos, né? Aqui na minha casa mora a nossa família, são 3 pessoas que moram na mesma casa. É muito comum, tem várias famílias até maiores do que a minha que moram na mesma casa. Então, assim, não tem esse negócio, não precisa de um imóvel para cada pessoa. A situação na China hoje é, para cada chinês tem um imóvel vazio, além dos que estão ocupados hoje. Ou seja, não tem como ocupar esses imóveis todos. Esses imóveis não têm valor, né? Você tem um excesso de oferta de imóveis. E aí você começou a ter problemas com algumas incorporadoras, algumas empresas que construem imóveis. A Evergrande, a Country Garden e várias outras incorporadoras chinesas começaram a ter problemas no que elas faziam pegavam dinheiro dos clientes para construir os imóveis e começavam a vender já outros projetos no futuro para começar a construir ainda. E aí, de repente, elas não tinham mais dinheiro, não conseguiam mais vender os imóveis, o pessoal não queria comprar mais, elas começaram a ficar sem dinheiro e começaram a quebrar. É literalmente uma alavancagem no setor imobiliário, né? Por quê? Por excesso de demanda que bateu num teto, chegou num ponto que o pessoal viu, não precisa mais disso, não vou querer comprar mais imóvel, né? E aí, quando começou a desconfiança nessa área, as pessoas pararam de comprar imóveis na China. É lógico, quem é que vai comprar imóvel agora na China? Só maluco que faria isso, né? Aí piorou ainda mais a situação das incorporadoras. Isso é a crise até o ano passado. E é o que eu falei para vocês. É uma crise séria? É uma crise séria. Muita gente perdeu dinheiro. Muita gente comprou imóvel que achava que o imóvel valia sei lá quantos milhões de dólares e coisa e tal. E quando foi ver na hora de vender o imóvel, né? Não valia quase nada. Não tem ninguém para comprar um imóvel. Ninguém quer comprar imóvel na China. Então, ou seja, você está com esse problema mesmo lá.
Mas é o que eu falei na época, o problema num setor do mercado como o setor imobiliário é um problema sério, muita gente vai ser afetada, empresas vão quebrar, pessoas vão perder o emprego, isso já está afetando o Brasil. Por que está tendo um excesso de aço, né, aço de construção aqui no Brasil? Justamente porque a China agora produz muito material de construção, só que não tem demanda mais interna na China. Então eles estão tentando exportar, inclusive aqui para o Brasil, né? Ou seja, isso já está afetando o Brasil só no setor imobiliário. Mas esse problema é um problema desse tamanhozinho assim. Por quê? Porque vamos supor que quebre todo o setor imobiliário na China. Não chegou nisso ainda. Tem duas empresas que estão mal das pernas, um monte de outras estão ruins, mas não quebrou ainda o sistema. Mesmo que quebre tudo, muita gente vai perder dinheiro, muita gente vai perder o emprego, mas é um sistema só, é um lado só da economia chinesa. Tem vários outros aspectos da economia chinesa, manufatura, eletrônicos e não sei o que lá. Tem um monte de coisa lá na China também, né? Isso não é um problema. Mas qual que é o alerta que eu fiz lá atrás? Na China, o imóvel é investimento. E aí você começa, o grande risco que você tem nessa mistura de imóvel e investimento é justamente a pessoa começar isso contaminar o sistema bancário chinês, porque aí o sistema bancário é crítico. O sistema bancário é algo que tipicamente, historicamente, dá problema. Os bancos costumam fazer empréstimos cruzados para um ajudar o outro, e aí quando um quebra um monte de banco perto, né? E esses 40 que fecharam aqui, por enquanto, foram absorvidos por instituições maiores. Iam quebrar. A instituição, o banco maior, por que ele comprou um banco menor que está em dívida, quer quebrar? Não faz sentido isso, né? Faz sentido quando você percebe que se não tivesse comprado, seria pior ainda, porque esse banco quebrando totalmente, né, aí começaria a desconfiança com relação aos bancos maiores. Então o banco maior prefere ter prejuízo do que ter a perda de confiança das pessoas. As pessoas começam a sacar dinheiro do banco, porque aí não tem confiança mais no sistema bancário, e aí, meu amigo, aí quebra até os bancos grandes, né? Só que a gente não sabe o tamanho disso. Esse é o grande problema. Foram 40 bancos até aqui. Existe essa... Aqui, isso aqui eu abri para confirmar. Sempre que eu vejo uma notícia no Brasil, eu dou uma confirmada, porque às vezes o pessoal entende errado a notícia, né? Mas eu confirmei aqui, realmente tem 40 bancos que foram unidos em 2024, foram absorvidos por outros bancos por conta de dívidas excessivas, né? E tem essa outra coisa aqui, ó, que a China pode ter até 11 trilhões de dívida não declarada, né? Isso daqui está no Spotnix, mas a gente tem aqui a versão da Forbes da mesma coisa, né? Que é justamente qual que é o problema da China, né? A China tem um chamado sistema bancário cinza. Não é proibido você abrir o seu banco na China, eles têm menos regulamentação do que aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, você emprestar dinheiro para os outros como é que é o nome? É agiotagem, é crime, eles te prendem, coisa e tal. Apesar de que tem um monte de agiota, qualquer cidade que você vai no Brasil tem os agiotas lá da cidade, que você sabe que você pode ir lá, é um banco. Tu pega dinheiro emprestado, tu paga e coisa e tal. Alguns aceitam até investimento, você pode investir com agiota também. É um banco. É exatamente isso que acontece na China. A diferença é que na China isso não é ilegal. Então você tem um sistema, digamos, oculto, né, muito grande na China. E eles estão estimando que existem 11 trilhões de débito, entre 7 e 11 trilhões de débitos nesses bancos ocultos. E aí que está o problema, porque se começar a ter desconfiança nisso daí, isso pode migrar para os bancos privados da China, os bancos, digamos, oficiais, os bancos maiores um pouquinho. E aí, meu amigo, se você tiver um colapso do sistema bancário chinês, aí a coisa vai ser feia. Pode ter certeza, vai ser uma crise muito grande no mundo todo. O Brasil vai ser particularmente muito afetado, porque o Brasil hoje faz muito negócio com a China, vende muito para a China. Isso vai acabar, nesse caso, né, com esse suposto grande problema da China. Vamos ver o que vai acontecer. E como eu falei no vídeo outro dia, né, por enquanto o que segura a China no ar é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que são um grande parceiro comercial da China. Mas os Estados Unidos não estão muito amigos da China não, né? E vai que eles conseguem trocar para a Índia também. No momento que os Estados Unidos largar a mão da China, meu amigo, os BRICS vão conhecer um passo muito legal dessa coisa de ser grupo de subdesenvolvidos sem dinheiro. É uma coisa muito divertida, vai quebrar todo mundo. Vai ser a Rússia, China e o Brasil também, infelizmente, tá? Não estou torcendo por isso, não. O que acontece é que realmente essa ideia de fazer um BRICS é uma ideia muito idiota. O Brasil já tinha que ter saído fora disso
há muito tempo. Confiar na China como grande comprador de exportações brasileiras é uma tragédia. O que está acontecendo lá é muito maior do que o próprio governo chinês. O governo chinês vai tentar segurar essa crise lá, mas pode chegar num ponto que não vai conseguir mais. Quando é que vai estourar essa bolha lá? Não sei. Não sei. Aquele vidente que previu o atentado do Trump falou que teremos uma crise muito grande no início de 2025, né? Eu não sou muito de acreditar em vidente não, mas o cara falou, quem sabe, né? Acertou uma, quem sabe não acerta a outra, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.